Fala, Guto, bom dia pra você. Bom dia, Rodolfo. Salve, salve. O que o amigo manda por aí? Salve, salve. Você já tá inserindo o nosso Felipe Moura Brasil na conversa. Salve, Malandro. Dia, E aí, Schneider, Felipe? Guto, equipe, ouvinte, tamo junto. Tamo junto, vamos que vamos. Bom, querido Guto Graça, você estava fazendo levantamento junto com a sua equipe, a sua brilhante equipe, em cima do que está acontecendo, o que está rolando nas redes sociais, e o assunto Copa América varreu as redes sociais nessas últimas horas, nesses últimos dias aí, até aquela mudança, desde aquela mudança da Argentina para o Brasil, né? Varreu a ponto de tirar quase que o peso das pessoas que estavam preocupadas com imposto de renda, com procurar, que era uma coisa que estava uma busca enorme. E, Rodolfo, a gente tem que entender o que é essa Copa América, até para a gente entender o que está acontecendo. Primeiro tem uma preliminar, né? Vamos fechar até o dia 29 de maio o que era a Copa América nas redes do Rio de Janeiro. O torneio tinha uma densidade menor que a Libertadores para os cariocas de 90%. Ou seja, era quase assim, quase que inexistente. E dos que mencionavam, aí fazendo uma varredura de perfis com interesse em futebol no Rio de Janeiro, já tinha 15% de reclamação explícita com a realização do torneio, ok? Então, preliminar, antes do Brasil aceitar o assunto, já não era um torneio que estava sendo bem visto. Ok, Brasil aceita sediar o torneio. Rodolfo, Felipe, Ágata e ouvintes. A palavra espanto foi o que melhor definia, por leitura de máquina, que era mais ou menos a frase: oi, como assim? Copa América vai ser no Brasil? Nas primeiras 3 horas foi um espanto tão grande que o maior sentimento seria exatamente desse: espanto, surpresa, carregando 20%. Sendo que, quando você pega essas primeiras 3 horas, Rodolfo, Felipe, Ágata e ouvinte, as primeiras 3 horas, o evento entra como sendo inadequado em todas as bolhas, seja de apoio ou de, como se diz, de ataque, de oposição ao presidente eleito que se manifestou, ok? Entrou na bolha política, mas 15% ainda achava, né, preliminarmente, que esse evento não era bem-vindo. Rodolfo, entra na bolha política. Me pergunta o que acontece. Imagino, explodiu e polarizou geral. É claro. Ainda, antes da gente falar até da polarização, Rodolfo, vamos falar da chuva, ficar mais leve, né? A chuva de memes, Rodolfo. 15% do volume desse evento foi uma chuva de memes com a escolha dos mascotes, se seria o Corolito, o Coronguito, ou Cloroquito. Foi uma explosão de memes, de humor nesse assunto. Só que o que chamou mais atenção, Rodolfo, é que depois que o assunto entra na bolha política e pega o caldo das redes, a opinião deixa de ser sobre um fato. Aí começa construções de narrativas de quem tinha criticado a Copa América inicialmente. O cara vem, mas é choro da emissora, 2% falando isso. E os estádios da Copa, quem fez foi o PT, ou seja, começa um caldo doido, que não faz sentido, que já não se discute mais se era um evento que pode aumentar ou diminuir pandemia, ok? O que a gente fica muito claro ali? O assunto entrou na bolha política. Quando entra, às vezes, nessa bolha política, parece que a serenidade sai da sala, Rodolfo. Mas aí você tem um dado, já depois da divulgação, depois do humor, de tudo isso que você falou, você tem um dado muito objetivo sobre quem foi. Pós-anúncio de Brasil, e aliás até pós-anúncio de Rio de Janeiro, também colocado como sede, você tem um dado muito objetivo sobre quem ficou claramente favorável à realização e quem claramente desaprovou a realização no Rio de Janeiro ou no Brasil, enfim, da Copa América. Exatamente, Rodolfo. Vamos nos concentrar, não é naquele sim ou não, é quem que a máquina crave e diz: essa pessoa está atacando o evento. Por número de perfis, essa pessoa está defendendo o evento. Vamos tão somente disso. Você tem a explicitação contrária à realização do evento de 35%. Contrário, que você vai inadequado, uso político, etc. e tal. Favorável à realização do evento, Rodolfo, que às vezes parece que a gente não vê na nossa bolha, mas tem muita gente, é 10%. Opa. Seja, você pega de um universo, você tem quase que de 3-1 sendo o contrário, universo de Rio de Janeiro. Mas tem gente favorável sim, tá? Só a gente pegando só quem se explicitou
diretamente contrário a quem se explicitou diretamente favorável à realização de um evento que parece que já está mais do que marcado, que vai acontecer realmente no Brasil, Rodolfo. Eu não vou ficar me estendendo nesse tema aqui, já falei ontem no programa, enfim, se alguém quiser acompanhar de novo, né, tá lá no YouTube, é só acessar o nosso programa de ontem e vai ver o que eu falei sobre esse assunto, mas resumidamente eu disse que se adiamos a Olimpíada e se na história, diante de eventos gigantes, já desmarcamos, cancelamos eventos, aliás, a Copa América foi cancelada em 1918, por exemplo, enfim, por que não a gente não cancelar essa Copa América, pelo clima que a gente tem na América do Sul inteira diante da pandemia. Porém, disse isso ontem também, porém, tendo dito isso anteriormente, volto a falar, sou a favor de adiamento / cancelamento do evento. Não mudará em nada nossas vidas a Copa América ser realizada ou não. Mas, sendo confirmada, fica a pergunta: por que também tamanha raiva contra a Copa América se a Libertadores da América, que fica viajando o time pra lá e pra cá, tá rolando solto e não tinha essa oposição toda? Por que, por exemplo, e aí os companheiros até da própria da Globo, né, que tem sido atacada nisso aí, mas também o pessoal muito revoltado com relação à Copa América, e eliminatórias da Copa vão rolar agora, inclusive aqui no Brasil, os times estão viajando pra lá e pra cá do mesmo jeito pra fazer eliminatórias da Copa pela América do Sul inteira. Então, ou se posiciona com coerência, não pode nada, foi o que eu falei ontem. Ok, não realiza a Copa América, mas também tinha que parar então Libertadores. O Fluminense viajou para a Argentina, onde não tem jogo, e jogou lá 10 dias. Os times estão viajando a América do Sul inteira. A Copa do Brasil rolou ontem com o time viajando pro Nordeste, pro Norte, pro Centro-Oeste, e pro Sul e pro Sudeste. O brasileiro da mesma maneira. Então, ou tem um discurso para tudo, ou então, calma lá, né? Rodolfo, acho que na mesma página. Diga, Felipe, perdão. Eu também fiz as minhas análises ontem de manhã e de tarde, mas só acrescentar uma informação que eu vi agora há pouco. Eu estava, antes de entrar no estúdio, assistindo a CPI da Covid, onde está depondo a Luana Araújo, que foi barrada pelo Planalto. Mas antes de começar o depoimento dela, o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão, ele disse que vai requerer a presença e o depoimento do presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, com urgência, para deixar claro se o Brasil realmente tem condições e quais foram as providências, quais são os cuidados sanitários envolvidos para a realização da Copa América. Em razão de a Luana Araújo, depoente do dia, estar já lá esperando há mais de 1 hora, eles preferiram adiantar o depoimento dela e deixaram essa discussão para depois. Mas pode ser que a CPI da Covid seja usada para esses esclarecimentos a respeito dos cuidados com a Copa América, que foi, de repente, né, essa aceitação do Brasil para a realização daqui a 2 semanas. Então essa é uma preocupação também. Querido Guto, algo a acrescentar? Senão até quarta-feira que vem, meu amigo. Queria acrescentar, Rodolfo, só sendo uma coisa positiva, que é a lembrança incrível que teve nesses dias aí do saudoso Januário de Oliveira, que liderou buscas, o nome dele, no Rio de Janeiro e no Brasil, com muita densidade. Ele chegou a liderar por 3 horas as buscas aqui no Rio de Janeiro, e é um cara que deixou bordões maravilhosos e lembranças incríveis que você, como tricolor, eu sei que tem na memória o gol de barriga narrado por ele, na sua cabeça. Então fica aqui a homenagem, que as redes em pesquisa e se renderam compartilhando muita coisa sobre ele, Rodolfo. Certamente. É verdade, querido Guto, grande Januário de Oliveira, na memória de, como eu falei no dia lá, de gerações e gerações. De nós 3 aqui, eu, você, exatamente, nosso Felipe Moura Brasil, um grande narrador, um grande locutor esportivo. Apesar de ter narrado o gol de barriga do Renato Gaúcho de uma maneira cruel, muito cruel. Muito cruel. Grande Januário de Oliveira, eu assistia sempre aquelas rodadas do Campeonato Carioca de segunda à noite, né, quando era naquela época, as mesas redondas com ele. Tá aí o que você queria, a bola rolando, deixou grandes bordões também. Toda a solidariedade à família nesse momento. Valeu, querido Guto Graça, um abraço, até quarta-feira que vem. Até quarta-feira, qualquer edição extraordinária, é só chamar. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.